passei mal e vou ter de ir ao pronto-socorro, à UPA, buscar atendimento médico. Como eu devo agir? Se acontece isso com você, se você já teve contratempos com os serviços de urgência, fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te falar comportamentos que a gente pode adotar, que pode melhorar essa relação e tirar melhor proveito do uso desses serviços que, infelizmente, a gente busca nas horas piores da nossa vida, né? Nas urgências médicas, onde a gente está em sofrimento ou entende que nossa vida está em perigo. Eu sou Moacir Toledo, sou médico de família e psiquiatra. Nesse canal aqui eu costumo conversar sobre os processos de saúde e doença e dos melhores usos dos serviços de saúde. Então, para você entender como usar, você precisa entrar e entender como funciona o plantão, como funciona a cabeça do médico. O plantão de urgência, ele é feito para atender as pessoas que iniciaram sofrimento recentemente e não podem esperar para consulta com seus médicos no consultório. Quem são os seus médicos? As pessoas que têm seu convênio, têm seu médico com convênio, os particulares têm esse vínculo com seu médico particular e as pessoas que usam o SUS têm que fazer seu vínculo com o médico do posto de saúde e se adaptar à disponibilidade daquela agenda. Mas nas urgências, o que é uma urgência primeiro? É uma situação onde o paciente experimenta sofrimento intenso, que pode ser longo, mas assim, intensificado recentemente, e que traz em perigo, intenso sofrimento, traz em perigo a perda de função ao órgão, mas risco de vida não está envolvido, é remoto. E a emergência médica é quando o paciente tem uma intercorrência, geralmente aguda, muito mais aguda que a urgência, e que traz um risco de morte iminente. Então, a gente pode falar assim, dois exemplos bem simples. Alguém está com dor, inchaço e vermelhidão numa perna. Traz intenso sofrimento, e se aquilo ali evoluir, pode fazer uma gangrena, uma sepse, e o paciente vir perder, ter que amputar a perna, ele tem risco de perda de função ao órgão. Mas, enquanto ele está normotenso, é estável, não existe um risco iminente de morte. Então, existe uma necessidade de atendimento em breve, poucas horas ou pouquíssimos dias. Já o atendimento de emergência requer um atendimento imediato, agora ou nos próximos minutos. Você deve atender porque existe um risco de morte iminente. Exemplo, alguém teve um infarto, está com dor, está com a pressão bem baixa, com falta de ar. Se ele não for tratado veementemente, via endovenosa na sala de emergência, ele vai para o óbito. O paciente que fez um AVC e ficou em insuficiência respiratória, está oxigenando mal, ele precisa, nos próximos minutos, ser ventilado. Precisa se intervir nas vias aéreas desse paciente para evitar o óbito. Então, entendido isso, todas as outras coisas que nos trazem sofrimento, eu não posso esperar para o atendimento de rotina com o médico de minha referência, eu vou ao serviço de urgência. Enquanto isso, o médico plantonista, instalado de plantão, ele tem na cabeça dele um anseio, uma preocupação, que chegue alguém grave, que ele precise se debruçar em cima, que ele precise fazer sedação, intubação, providenciar uma transferência desse paciente. A grande preocupação do médico é o paciente instável. Que pode ser a avó da gente que teve um AVC e chegou lá respirando mal, que pode ser o filho da gente que se cortou, se acidentou, se cortou, precisa lá ser suturado, precisa ser enviado para o hospital para ser submetido a uma cirurgia. Essas são o senhor lá, o empresário, o trabalhador que tem dor no peito, chega lá e o eletro diz que está infartado e ele tem que providenciar uma transferência para um centro de cardiologia, para o paciente ir para o cateterismo. Essa é a grande preocupação do médico e é isso que ele se prepara para atender na emergência. E é lógico que no intervalo desses atendimentos de urgência, ele vai atender aquelas questões menores, como febre, diarreia, vômito, mal-estar. E tem muitas queixas que são antigas e não são condizentes para atendimento no pronto-socorro. Muito comum, por exemplo, a pessoa sente uma dor de cabeça, passa num posto, numa farmácia, mede a pressão e está um pouco alta, está lá 15 por 10. E a pessoa vai lá no pronto-socorro preocupada, o médico, tendo conhecimento técnico, que ele vê que a pessoa não tem defeito motor, não tem insuficiência respiratória, não está fazendo edema do pulmão, não tem desorientação, então não está acontecendo uma encefalopatia hipertensiva, não está acontecendo uma descompensação cardíaca por aquela hipertensão e não está acontecendo um AVC, nada. Então, ele tranquiliza a pessoa, dá um remédio para baixar a pressão, que nem deveria dar, mas se dá para o paciente se sentir mais acolhido, e orienta a marcar no posto, marcar com o seu médico para fazer o seguimento. Essa pessoa geralmente sai muito insatisfeita, porque ela não ganha uma receita, uma atenção, uma orientação do médico, mas não é esse o papel do médico no pronto-socorro.
Ele só tem que avaliar o que é urgência, ele tem que intervir, o que não é urgência, ele tem que caminhar para fazer o tratamento no local adequado, que vai ser em consultório, seja no particular, seja no convênio, ou seja no sistema público, no SUS. E outra coisa que mira o médico plantonista e ele fica envenenado é que muitas vezes ele atende alguém que está com dor, que está sangrando, que está precisando, ele atende, pede para medicar, interna, intervém, e ele vê que aquela pessoa às vezes ali estava esperando 1 hora, 2 horas ou 3 horas. Por quê? Porque ele teve que atender alguém na sala de emergência, ele teve que fazer uma transferência, e porque antes de atender essa pessoa que estava lá quieta, sofrendo, ele teve que atender 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas que ele não encontrou nada alterado. A pessoa não tinha febre, não tinha alteração de pressão, não tinha sangramento. A pessoa teceu uma queixa estapafúrdia e sem nexo com os achados clínicos. O que é uma queixa estapafúrdia sem nexo? É você chamar o rapaz, 21 anos, sexta-feira à tarde, para entrar ao consultório do pronto-socorro do hospital estadual, e esse rapaz entrar com o capacete da moto embaixo do braço, e a gente pergunta: o que acontece contigo, meu filho? O que você precisa? Ah, doutor, eu tenho muita tontura. E quando começou a torturar, essa tortura dá de vez em quando, assim, você está muito tontura, tá? Você vai vir para cá de moto, pilotando, né? Tá bom. Deixa eu olhar aqui, tua pressão está 12/8, frequência respiratória 14, temperatura 36. Olha só, filho, tu está estável, tu não precisa de intervenção de urgência. Vou te dar uma cartinha aqui, você vai marcar, sem urgência, uma consulta no posto para você conversar sobre essas suas tonturas. Ah, tá bom, doutor. Aí você faz a cartinha, dá para ele, aí o que a gente fala? Doutor, eu tinha que ter ido trabalhar. O senhor me dá o atestado do dia. É direito do paciente, a gente testar, a gente vai lá e atesta. Quer dizer, essa consulta, a gente tem nitidamente que hoje é sexta-feira, a família dele provavelmente, alguém que já é aposentado, está indo para a praia, estou recordando os atendimentos lá de Joinville, que está próximo à praia, e ele quer ir embora mais cedo do serviço. Então, na hora do almoço, ele passa lá às 13, 13 e pouco, a gente atende ele, e às 14 horas ele vai embora com um atestado debaixo do braço. É lógico que a gente vai ficando experiente e a gente pergunta para esse rapaz tudo que ele precisa. O que mais você precisa, além de ter essa tontura? Tá? Você está trabalhando? Você vai precisar de atestado? Vou precisar. Aí você já tem antecipa, diz: olha, como não tem nada alterado, vou te dar só o horário daqui, tu sai daqui, tu pode ir trabalhar. Ele vai brigar, vai chiar, mas não tem o que ele fazer. O médico é autônomo em tomar as suas decisões. Mas, às vezes, quando a gente é inexperiente, a gente faz tudo, liberando o paciente, dando a receita, o encaminhamento, e depois o paciente te mata te pedindo o atestado. Então, você, enquanto médico, aprende a se antecipar e prever. Bom, você vai precisar de atestado, com esse estado que você está, você vai ter que ficar afastado, ou você não precisa de afastamento do trabalho, eu vou te dar o comparecimento aqui. Então, quando você está doente e precisa de um atendimento rápido, você tem que focar, falar daquela tua dor, daquele teu problema, daquilo que tu quer resolver e dar a situação. Porque o médico às vezes fica tão viciado, tão calejado em tentar fugir dessa busca de atestados, que ele começa a encarecer o atendimento. Encarecer para você, paciente, encarecer para o convênio. Como assim? Esse rapaz que chegou com tontura, ele não sabe negar o atestado desse paciente, o que ele faz então? Pede o eletro, pede laboratório, pede para botar o soro, manda fazer uma tomografia da cabeça. Tudo isso vai encarecendo a conta do hospital depois, se o paciente paga particular ou pelo convênio, ou encarece as contas do SUS. Só para esse paciente perder toda a tarde dele lá, e só às 18 horas pegar plantão. Quer dizer, ele indiretamente educa esse paciente, que esse paciente foi lá às 13 para pegar um atestado e não fazer o expediente da tarde, poder carpir para o final de semana dele. E o médico deteve ele lá com 2 horas de espera para aprontar um laboratório, mais 3 horas de espera para a vaga de fazer o raio-x ou a tomografia, e nisso deu 5 horas da tarde, aprontou os exames, foi posto para o médico reavaliar, o médico está atendendo consultas novas, às 18h30, 18h45, quando o médico está para sair de plantão, ele vai lá e reavalia aquele paciente, ou pior, ainda está tomando o sorinho que o médico mandou tomar, vai ficar para o plantonista da noite, que entra a liberar ele. Esse paciente fica escolado, assim, se eu vou lá, vão me deter, eu não vou fazer. Mas a grande maioria das vezes o médico não tem tempo de fazer isso, o médico não quer
se comprometer com reclamações na ouvidoria, não quer se comprometer com queixas do paciente, não quer comprometer o tempo dele escrevendo para fazer exames infundados, pedir para fazer soros que não precisa. Ele quer cuidar dos pacientes, que na maioria das vezes ele pega e faz o atestado, a pessoa, e se entende que o nosso atestado ele é questionável por outro médico. O patrão tem que acatar, mas se o patrão não quiser acatar, ele não pode rasgar o atestado do médico. É só ele pagar a consulta do médico do trabalho e encaminhar imediatamente esse paciente ao médico do trabalho. O médico do trabalho pode reexaminar o paciente e glosar o atestado, cortar o atestado e dizer, não, pode voltar, não há necessidade de ficar afastado do trabalho. Mas a grande maioria são poucos dias. Então, tem o exemplo ao contrário. Uma colega, psicóloga, amanheceu com dor para fazer xixi urinária, muito provavelmente infecção urinária. E ela tinha atendimentos, ela foi atendeu até às 11 horas, 11h30, e aproveitou a hora do almoço para ir no pronto-socorro do hospital particular onde ela foi atendida. E aí o plantonista ouviu ela e mandou ela tomar um soro com remédio para dor, fazer uma tomografia de abdômen, colher urina e sangue. Aí colheram os exames dela, levaram ela na tomografia, aprontou, e já estava dando 3 horas da tarde, 15 horas. Ela perguntou, escuta, você vai até às 17 horas sai. Escuta, eu posso ir embora e voltar às 6 horas, então, para ver o resultado? Pode, deixar ela ir embora. Quando ela voltou, inclusive queria cobrar a consulta dela de novo, mas ela voltou às 18h30, a plantonista do dia já tinha saído, a da noite tinha chegado, mas ainda estava passando visita nos pacientes internados e vinha para o atendimento ali, no pronto atendimento. E ela teve que ficar esperando para ver estes exames. Olha só, ela poderia ter abreviado o atendimento dela, porque o médico provavelmente estava naquela de render exames para o hospital, ou então deter o paciente que está possivelmente ali com queixas para levar o atestado. Se ela tivesse chegado e dizendo, bom dia, doutor, com uma dor urinária enorme, amanhecia assim, mas eu fui atender porque eu sou psicóloga, tinha paciente agendado, e estou aproveitando aqui a hora do almoço para me consultar. Será que eu consigo obter o tratamento, receita, consigo trabalhar de tarde, que eu quero trabalhar à tarde? Talvez a conduta do médico mudasse, se não seguisse o que manda o livro. Mulher com dor urinária é infecção urinária. Trate clinicamente, não precisa se fazer exame. No máximo, você vai ter o cuidado de colher uma urinálise, uma urocultura antes de começar o antibiótico. Se a paciente te conta que está tendo infecções urinárias recorrentes, aí você vai fazer. Se não, tu vai fazer. Mas, como a gente está calejado no pronto-socorro e aprende que às vezes está lá de domingo de plantão de manhã, aí tem o supermercado ali do lado que dá convênio de saúde para os seus colaboradores. E aí aparecem vários colaboradores lá com essas queixas menores, dor de cabeça, sem nenhuma outra alteração, febre com aferição normal de temperatura, vômito de diarreia, que você coloca o paciente de observação lá por 2, 3 horas e o paciente não vomita, não pede nenhuma vez para ir no banheiro. Você nota que esses são pessoas que estão provavelmente usando o convênio para buscar um atestado e folgar no domingo. E aí, às vezes, a gente não tem como prever. Eu, já mais experiente, já costumo indagar o que a pessoa faz, além daquela dor que ela está sentindo, se ela vai precisar tratar, se ela achou que precisava internar, se no trabalho ela vai continuar trabalhando, vai precisar de atestado. E aí, eu sinto tudo o que o paciente precisa para depois eu orientar qual é o diagnóstico que eu estou enxergando ali, o que nós vamos precisar fazer para aliviar aquilo ou para chegar a um diagnóstico mais apurado. Mas primeiro é preciso entender quais são os anseios, as aspirações desse paciente no uso do pronto-socorro. Se você teve contratempos no pronto-socorro, conta aqui nos comentários, por favor, comenta, sinta-se à vontade para concordar e discordar do que a gente está conversando. E se você conhece alguém que usa muito o pronto-socorro e é muito insatisfeito com esse serviço de pronto-socorro, encaminhe esse conteúdo para ela, talvez ajude ela a conseguir usar melhor desse serviço, que é tão necessário e é muito bom quando a gente chega lá e encontra o médico disponível, sem fila de atendimento, para a gente ser atendido na hora, para aquela queixa, para aquele sintoma agudo que apareceu recentemente e me faz sofrer, me coloca em perigo, e eu não posso esperar a consulta com o meu médico. Muito obrigado.